E a próxima janela tende a ser mais tímida, né? Porque é meio de temporada na Europa. O São Paulo tem a expectativa de conseguir negociar algum jogador? Eu acredito que a expectativa, André, sempre vai existir, mas é uma janela mais fraca. E veja bem, o São Paulo, ao realizar um déficit esse ano, porque ele vai se avizinhar, porque se eu tenho uma necessidade de vender 176 milhões, talvez eu chegue em 100, 105, 98, eu não sei ainda. O que vai acontecer? Nós vamos ter um buraco que foi objetivamente da falta de proposta e de reação do mercado. Entretanto, o que o torcedor precisa entender, o São Paulo valorizou muito o seu ativo. Quando nós chegamos lá, o Rodrigo Nestor estava para sair do São Paulo. Nós estávamos frágil juridicamente. Nós renovamos com o Rodrigo Nestor, com o Gabriel Sara, com o Hélito, com o Luan, melhoramos a situação desses meninos, agora tem o Marquinhos também, tem o Diego Costa. Então, esse ativo de jovens jogadores é um patrimônio de São Paulo. Quando o mercado voltar a ser comprador, o próprio Igor Gomes, nós poderemos ter, através de um ou dois atletas, um equilíbrio melhor para o ano 2022. Portanto, de um lado, nós tivemos o problema da falta de propostas e sondagens, mas também valorizamos o nosso ativo. O nosso foco foi valorizar os meninos de Cotia e, mais do que isso, promover os futuros jovens que virão pela frente. Rodrigo Bueno? Já avisou doidinho que vai vender alguém. Eu queria, primeiro, presidente, uma explicação um pouco mais clara sobre a saída do Crespo e a contratação do Rogério Ceni. Que muita gente entende, né? Acho que o senhor até agora, não sei se pode jurar se o Rogério Ceni foi procurado ainda com o Crespo no cargo ou não, porque teve um tempo muito curto entre a saída, né, o anúncio da saída do Crespo e a chegada do Rogério. Queria que o senhor explicasse. Eu vou comparar um pouco com um namoro ou casamento, né? Agora está na moda dizer comum acordo. Um namoro e um casamento é comum acordo. Então alguém vai lá e toma a iniciativa e faz o pedido. Quer namorar comigo ou quer casar comigo? Quem que tomou a iniciativa? O São Paulo de conversar, Crespo, vamos conversar, né? Olha, vamos encerrar o trabalho. Ou o Crespo, que depois tirou fotos elegantes, né? Com você, com outros membros da diretoria. O Crespo que achou que não estava dando mais, que não tinha mais futuro no São Paulo. Quem tomou a iniciativa? E na esteira, a gente está vendo a volta do Turíbio, Milton Cruz, o Muricy já fazendo parte da direção. É um momento de nostalgia, de trazer antigos São Paulinos ou grandes profissionais que prestaram bons trabalhos para o clube? Rodrigo, deixa eu fazer rapidamente uma explanação de forma bem objetiva. Primeiro, trouxemos o Hernan Crespo de forma inédita, com entrevistas. Nós tínhamos a convicção de que nós precisávamos de um técnico com inovação, com DNA vencedor, e o Crespo, embora começando a carreira, apresentava esses atributos. Entrevistamos 8 ou 10 técnicos com a participação do Muricy, do Belmonte, e chegamos ao nome do Crespo. Ele correspondeu não só pelo título paulista, mas por uma dinâmica de jogo. Mas eu nunca deixei de dizer o seguinte: em caso de vacância do técnico, o Rogério Ceni sempre será lembrado. Eu nunca deixei de falar isso. É claro que naquele momento o Rogério era... Inclusive, conversou com o Rogério ainda no período de eleição, né? Sim, conversei com o Rogério e quando ele foi muito bem sucedido no Flamengo, é o atual campeão brasileiro, claro que eu não iria nem ousar em tentar trazer o Rogério. Então, o Crespo veio, correspondeu com uma dinâmica de jogo, etc. Toda semana nós fazemos reuniões de avaliação, toda segunda ou terça-feira da semana anterior. E foi mais reuniões, isso foi sendo colocado pelo próprio Hernan, pelo Muricy, por todos nós, um caminho difícil de superação. O São Paulo caiu muito gravemente as suas atuações, a sua dinâmica. E o próprio Crespo já mostrava a dificuldade na superação. Isso não coloca para baixo. E mesmo assim o São Paulo, há 3 rodadas, ainda tentou, insistiu, porque é o nosso negócio, nós não queremos trocar de técnico. Essa é uma receita que não dá certo. Agora, o que eu quero colocar aqui, depois isso foi discutido e é o comum acordo, porque o próprio Hernan sentiu a dificuldade de uma reação. E quando você tem um colaborador, e assim deve ser aqui na televisão, que você tem um colaborador que diz o seguinte: olha, estou com tais dificuldades. Se você mantém, você é omisso. Você tem que tomar medidas. E quando você é rápido e tem essas coisas, contrataram antes, não foi. Eu vou contar aqui o bastidor bem rápido. Quando, claro, eticamente, o Crespo foi noticiado desse final, não só ele almoçou com a gente, depois esteve com o Rogério no 2 dias seguintes, eu liguei para o Rogério e pedi, o Rogério mora muito próximo do Morumbi, pedi: Rogério, vamos tomar um café. Eu conheço o Rogério quando ele era o 3º goleiro o Alexandre estava na frente dele, que faleceu, era o Zete, o Alexandre, então eu conheço o Rogério há muito tempo. Chamei o Rogério e disse: Rogério,
como é que você está? Ele falou, eu quero trabalhar em 2022. Ele já tinha recebido proposta de vários clubes. Do Santos, inclusive, da seleção da Venezuela, algumas coisas assim. Mas estava decidido a não trabalhar esse ano. Não trabalhar. E eu falei, olha, Rogério, eu vou te colocar aqui claramente. Eu tenho esse orçamento e eu preciso de você no banco quinta-feira contra o Ceará. Ele olhou, levou um susto e ele falou assim, demorou, pensou, não é o que eu queria, mas é um desafio. A pergunta que o Rogério passou para mim, que foi o sim dele. O Centro de Treinamento da Barra Funda tem iluminação para a gente treinar hoje à noite? Falei, não tem, mas eles vêm treinar no Morumbi. E foi assim, não assinamos o contrato ainda. Não assinamos o contrato ainda. Então o Rogério tem uma relação... Qual é o tempo de duração do contrato? O contrato ele termina esse ano e mais um ano. 2022. É um ano e 2 meses. O que o Rogério falou é tentar buscar pontos, rodada a rodada. Não ir para Libertadores. Qual seria o tamanho desse prejuízo? Eu acho que é um prejuízo, se você somar bilheteria, prêmios, performance esportiva, próximo de 15 milhões, para você ser raso. E isso diminuiria o orçamento para contratações, porque esse ano foi de 30 milhões e vocês conseguiram, até com uma certa criatividade, trazer muitos jogadores com um orçamento baixo. Né? Talvez o maior gasto tenha sido o Orejuela, quase 50% desse orçamento. Deus. Você acha que pode ser um orçamento menor do que 30 milhões sem Libertadores? Olha, ele pode impactar, mas também vamos ver os outros lados. O São Paulo, há tempo, não tinha um patrocinador master. Hoje a camisa do São Paulo só tem mais uma propriedade, com grandes valores, o que nos dá uma garantia de uma receita, uma garantia para instituições financeiras. Então, tem saídas e tem entradas. Tem uma janela que pode ser aproveitada em venda de atletas, tem bilheteria, que o São Paulo claramente tem um público hoje, no dia de hoje, é o maior público do Campeonato Brasileiro e a maior renda, né? Fechando a data de hoje. Né? Breve parênteses, que o Alex será um dia treinador do time principal? Eu tenho, mas é um processo que demora. O Muricy também tem, o trabalho dele é muito bom, mas é uma estrada, né? É uma longa estrada. Ele está fazendo um bom trabalho, se você olhar as nossas categorias de base, sub-17, sub-20, estão chegando nas fases decisivas, se vai ser campeão ou não é outra história. Mas... Prática, o São Paulo voltará a ser o São Paulo quando? Eu acho que 2023 nós vamos começar a ter um fôlego maior. 2022, porque veja bem, eu tenho, só de empresários eu tenho muitas mais pendências. Mais de 100 milhões. Terrível. Tem tributos parcelados, tem efeito Daniel Alves, fora outras situações que foram acordadas de processo antigo. Então, ainda 2022, claro que você olhando já uma reação da Receita, você começa a equilibrar. Então, 2022 é ainda um ano de ajuste, mas dá, como o Eduardo falou, com criatividade, trazer bons jogadores. O Rigoni é um exemplo disso. É um investimento grande, mas não é de uma estrela, de um salário impagável. E acho que a criatividade na contratação e na montagem de elenco vai ser muito importante a participação do Rogério. Você pode ter um time com uma folha menor, mas um time muito mais competitivo. E, claro, ter 3, 4 jogadores diferentes. Torcida perguntando se dá para manter o Arboleda, que tem contrato finalizado só no final do ano que vem, mas ele poderia, no meio do ano, assinar já com algum outro clube. Sim, estamos conversando, há conversas do nosso departamento de futebol. Ontem mesmo, no nosso campeonato, esse programa é gravado, ontem ganhamos o campeonato de basquete paulista. Ele estava na arquibancada. Estava lá torcendo, ele é um grande São Paulino, é um jogador que deixa tudo dentro de campo, treina muito bem, é um grande atleta e nós esperamos renovar, claro. Casares, já estamos na parte final, então eu vou fazer 2 perguntas. A primeira, como é que ficou a situação do Pablo em relação à entrada dele, essa renovação automática por mais um ano? O jogador conversou com vocês, não conversou? Vai ser tudo cumprido conforme as cláusulas que foram colocadas quando da contratação dele? E se você, lógico, o Rogério chegou ontem, não dá tempo ainda, nem ele estava até contando que não consegue nem distinguir ainda o Marquinhos do Wellington, né? Ele confunde. Óbvio que não deu para ele ainda fazer um diagnóstico. Mas o final da temporada está aí e o início da outra também. Você acha que o São Paulo terá que contratar muita gente no ano que vem, mantida essa base atual, com uma saída ou outra pontual, e tem já alguma posição que independe da indicação do técnico, que vocês estão olhando, aqui nós precisamos de um reparo, de um substituto, de uma sombra, tem algo que vocês já estão procurando nesse momento? Bom, Edu, vamos lá. Pablo. O Pablo, eu vi pela mídia que ele teria um bônus se jogasse. Isso não existe. O que existe eram contratos que eram feitos com luvas parceladas. As dinâmicas dos contratos de São Paulo também mudaram para melhor.
né? Hoje nós temos uma outra... Isso não é crítica também ao passado. Acho que o que passou, passou. Mas não era o melhor caminho de você ter bônus altos de momentos que vai cumprindo número de jogos. Então o Pablo tem, ao cumprir um número de jogos, minutagem de jogos, ele tem mais um ano. Ganhou mais um ano. Mas isso não é ruim, porque nós acreditamos ainda, é um ativo do São Paulo, foi uma aquisição das mais vultuosas do São Paulo na gestão anterior. A mais, né? A mais, 26 milhões de reais. A mais da história do clube. Da história do clube. Então, na gestão passada. Então, nós temos como ativo do São Paulo, primeiro passo, trazer ele de novo, trazer benefício para o São Paulo e ter um ativo do São Paulo. Então, ter mais um ano não é ruim, até porque o técnico deve contar com ele, porque já escalou, e quem escala no São Paulo é técnico. Sobre planejamento, nós estamos focados, Edu, e eu sou muito sincero nisso, nesses 11 jogos que faltam. É o foco total nesse ano. Claro que o Rogério vai participar e ele está identificando os setores que vão precisar de reforço. E claro que é um processo natural, quando você termina o exercício, de entradas e saídas. Ele tem que ser conjugado. Você acha que vai ter mais gente saindo ou entrando? Eu acho que vai ter um equilíbrio. O que importa para nós é que essas entradas e saídas desonerem a nossa folha. Ou seja, pode sair um jogador de 500 e entrar 2 de 100. Estou dando um exemplo assim. Saiu o Vitor Bueno de mas 400. eu acredito que as saídas vão se aproximar, mas o que interessa é tornar a nossa folha com um time cada vez mais competitivo,